Clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Este é o podcast Patriotas, do site 10yardas.com. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 69. Fala, Sidney, belezinha? E aí, Felipe, tudo tranquilo, galera? Patriota, tudo em cima? Tudo certinho, acabamos de passar pela semana 6. Cara, o ano tá voando, porque já foi a semana 6. Daqui a pouco já é metade do campeonato e a gente já começa a querer chorar, porque logo a NFL acaba, né, cara? Não tô querendo falar que já tá acabando, mas, pô, tá voando, né, cara? É incrível, a gente espera 7 meses para começar esse negócio e quando você olha já passaram 6 semanas, é quase metade da temporada e vamos aproveitar, cara, você tentar assistir a maior quantidade de jogos possível, tentar acompanhar o máximo, porque daqui a pouco a gente tá em dezembro e vai ser a contagem regressiva realmente. Deviam fazer igual, deviam ser 30 dias todos os meses, porque parece que não é, parece que os de 7 meses demora 20 e os de 5 demora 3 meses, cara, dá muita diferença, tá louco. Ou então botar mais jogos aí, né? Vamos quebrar, todo mundo já tá se quebrando aí, os joelhos estourando, vamos botar 2 jogos por semana aí. Termina o Super Bowl, vai ser o Belichick jogando em campo, né? Porque não vai ter ninguém pra pôr. Bom, antes da gente começar o nosso programa, a gente tem aqui pra falar os recadinhos. Vou lembrar o Survivor, que de 40, lembra, semana passada era 40 caras que ainda estavam invictos, essa semana caiu pra 23. E os Steelers ferrou muita gente, inclusive esse que vos fala. Eu fui no Steelers, não achei que o Big Ben ia machucar e tô com um erro, então a gente tem agora 23 jogadores invictos só. Ausentes agora, que já saíram fora, são 187 de 260, então já tem uma galera aí fora. Não sei não se isso vai durar até a última semana, viu? Tô achando que não, porque tá tendo uns jogos aí que tá matando todo mundo, né, meu? Pra você ver como é imprevisível essa liga, né? Sempre tem um joguinho ou outro que o time menos cotado pra vencer acaba ganhando, mas às vezes a surpresa é maior do que a gente espera. Essa vitória, essa derrota dos Steelers para o Miami Dolphins realmente foi um negócio que ninguém esperava. Eu acho que nem o torcedor do Miami acreditava. Né? Nem o cara do Miami votou nele, né, no Survivor. Ele falou, não vou de Miami não. Pois é, me derrubou também. O outro recado que a gente tem pra dar, Sidney, é a estreia do Miguel Benzan, o Pets Cap, aqui no Patriotas. Rapaz do céu, nem eu sei como a gente conseguiu isso. Só sei que o Miguel, que é... Pô, eu costumo falar que ele é o guru do salary cap dos Patriots nos Estados Unidos, né, cara? Muita gente usa ele como database aí. O cara sabe de tudo que tá acontecendo nas finanças dos Patriots. E agora ele tá aqui no Patriotas, Sidney. Cara, demais, né? E dizer assim, que saber tudo de cap não é pouca coisa. Quem já tentou ler alguma coisa a respeito disso aí, como funciona, sabe que é cheio de detalhes, são milhões e milhões de regras e fora a parte matemática também, né? De contas, que é bem pesado. Então, dizer que ele é uma das principais referências do mundo, digamos assim, de cap dos Patriots, já dizer muito. E ter um cara desse escrevendo pra gente semanalmente é um orgulho tremendo. Que bom que ele tá aí. Espero que a galera curta. A princípio, as colunas podem parecer um pouco complexas, porque realmente não tem como... É difícil simplificar o salary cap da NFL, mas vamos tentar aí e vamos acompanhar. Pois é, isso é uma coisa importante. Normalmente os textos dele vão ser maiores, como vocês viram primeiro aí. Não são textos pequenos, são textos chatinhos de ler, aqueles que você tem que ler mais de uma vez para pegar todos os detalhes e tal. Mas é uma aposta que a gente tava fazendo, a gente até conversou aqui, né? Tipo, será que a galera vai desistir de ler? Mas, assim, a oportunidade de ter um cara desse escrevendo sobre um assunto que pouquíssima gente escreve, não tinha como a gente não deixar passar, vamos dizer assim, não fazer. Então eu realmente peço que vocês peguem aquele horário que você tá mais de boa, tá? Fala, pô, deixa eu ler agora aqui. Não é aquele texto rapidinho que você lê, mas vale muito a pena. O Miguel manja muito. E pra quem não sabe, o Miguel é americano, sim, apesar do nome, né? Normalmente americanos não chamam Miguel. Mas ele é americano e ele escreve em inglês pra gente e a gente traduz, né, Sidney? Acho que isso só mostra o quanto ele confia na gente também, né?
Exato, né? Ele reconheceu essa referência nossa, principalmente junto aos próprios Patriots, né? Com relação ao fã-clube e tal. Isso facilitou um pouco, digamos assim, essa parceria. E é como você falou, tire um tempinho, vale a pena aprender sobre o salary cap. E a gente agora, durante a temporada regular, a gente não sente tanta falta disso. Mas quando chegar a free agency draft, a gente vai começar a se preocupar bem com isso. Fica todo mundo perguntando, quanto é que é o cap dos Patriots hoje? Por que diminuiu tanto? Por que aumentou? Então esses textos durante a temporada vão ajudar pra gente estar bem por dentro mesmo na próxima free agency. Exatamente. E bom, o próprio Miguel pediu, quem quiser, tiver, sei lá, quero saber como que tá tal coisa, tiver alguma sugestão de assunto, manda pra gente, a gente vai passar pra ele. Ele vai fazer na medida do possível, tal. Ele tá vendo, tanto que ele até me falou que ele ia fazer sobre o Collins agora para essa semana, mas como o Collins se machucou, ele quer esperar para ver o que vai acontecer, para vocês verem o tamanho de detalhe que ele espera, ele leva tudo em consideração. Então, se eu não me engano, ele vai fazer sobre o Hightower essa semana, pra gente soltar, e o Collins vai ficar mais pra frente. Mas quem tiver sugestão, qualquer coisa, comenta lá, manda mensagem pra gente, que a gente vai passar pra frente pro Miguel. Bom, vamos lá, vamos começar esse programa. Eu quero lembrar aqui, Sidney, a primeira coisa que eu quero puxar é como que foram as pontuações dos quartos. Porque foi um negócio que foi muito estranho esse jogo, né? Foi metade do jogo, a primeira metade do jogo foi um Patriots, de novo, bem reconhecível, que não funcionava de jeito nenhum. E aí depois do comecinho ali do terceiro quarto, vamos dizer a segunda metade do jogo, foi totalmente diferente, né? A gente já vai falar dos jogadores em si e tal, mas vamos falar num geral aqui. Primeiro quarto, foi 3-0, terminou 3-0 para os Patriots com o field goal do Gostkowski de 46 jardas. O segundo quarto foi 7-7 no quarto, somado com o primeiro quarto, 10-7 para os Patriots. Foi um TD do Bengals com uma corrida, aquela corridinha de 2 jardas do Andy Dalton, e o TD do Patriots com um passe de 15 jardas pro James White. Uma coisa que eu achei bem estranha, Sidney, foi que, os receivers sumiram. Esse jogo a gente já vai falar mais disso, gosto de lembrar, mas os receivers realmente sumiram nesse jogo, e parecia que os caras esqueceram que a gente tinha tight end no primeiro tempo, né? Porque foi um jogo que tentava correr e não funcionava, os receivers não apareciam, o Brady cheio de pressão, e aí só conseguiu achar esses passezinhos no White. Aí parecia que não tinha Gronkowski e Bennett em campo, né? O Bennett eu estranhei porque durante, acho que o primeiro drive inteiro dos Patriots, né, ele não entrou em campo, eu acredito, e no segundo drive, acho que boa parte do drive ele também não participou. Até estranhei, como é que você entra num jogo desse que você até tenta correr com a bola no início e você entra sem o Bennett, né? Eu não sei o que eles estavam tentando fazer ali, se eles estavam tentando colocar alguma confusão na cabeça dos Bengals ou tentando explorar algum cornerback deles. Sei que Bennett demorou a entrar em campo e com isso o ataque demorou a engrenar também, como você falou, né? Os wide receivers sumidos nesse começo de jogo e o White é que ajudou a carregar um pouco ali o piano. E isso já me puxa uma primeira preocupação séria, porque foi assim, a gente viu um ataque funcionando bem com as corridas nos primeiros jogos, tanto que é uma coisa que a gente pedia, porque a gente falava, bom, não tem Brady, vai precisar funcionar a corrida. Funcionou, a gente conseguiu aí avançar bem correndo. O Brady voltou, a gente falou, bom, agora com a corrida e o Brady vai ser uma maravilha. Só que desde que o Brady voltou nessas 2 semanas, a corrida já decaiu, já não é a mesma coisa que estava acontecendo. Aí a gente viu o quê? Na semana passada, vamos dizer assim, no primeiro jogo do Brady, a gente viu o quê? Um ataque funcionando muito bem por causa dos 2 tight ends. Ótimo. Então a gente tem corrida, a gente tem Brady, a gente tem tight ends. Dessa vez, a gente descobriu que, pelo menos pra mim, que a gente é um ataque que depende muito dos tight ends. E isso é um problema. Eu quero um ataque balanceado. Eu não quero só depender de receiver, só depender de tight end ou só depender da corrida. E eles não conseguiram achar ainda esse equilíbrio, né? Com relação à corrida, realmente vem diminuindo a cada jogo. Você pode até assim, levar em consideração que esse front seven dos Bengals ele é bom contra o jogo terrestre. Assim, os caras ali, Geno Atkins, Michael Johnson, os caras são bem, Carlos Dunlap, são caras difíceis, né? Eles dão trabalho para a linha ofensiva. Então, nesse jogo, até que dá para
para compreender, assim, mas é uma tendência, vem uma descendente realmente desse jogo terrestre, e com exceção dos Browns, que não são muito parâmetro, os wide receivers não renderam muito em todos os outros jogos, né? Até quando tinha o Garoppolo e o Brissett em campo, a gente via Tyrands ajudando, o Bennett muito bem, mas a gente não viu wide receivers participando. Contra os Browns, por volta do Brady, a defesa do Browns não é lá essa força toda. O Hogan destruiu, né? O Edelman foi até bem também. Depois, novamente, os wide receivers somem. Então, eu acho que a gente precisa realmente, concordo com você, tem que ser complementar, tem que envolver esse jogo terrestre e tem que envolver os wide receivers para tirar um pouco a pressão da secundária sobre os Tyrants. Porque a gente não tá naquela situação de que a gente viu anos atrás, de que assim, tem receivers, tipo, os receivers são muito bons, ou não vai porque a OL não é boa, ou porque o running back não é bom. A gente sabe que a OL conseguiu já abrir, porque ela já mostrou, a gente já viu que o Blount, a gente já falou aqui dele, que o Blount tá correndo melhor, a gente tem receivers, antes era basicamente só o Edelman, agora tem Hogan, tem o Mitchell, tem a Amendola e tem a dupla de Tyrants. O que não pode é ficar esse jogo só na dupla de Tyrants, porque daí os caras vão se preparar pra fechar a dupla de Tyrants. Não é fácil, mas aqui, o meu cobertor curto começa a ficar mais longo, porque só tem aí uma perna pra cobrir, né, cara? Não é aquilo, que era aquilo que a gente falava, quero ver essas defesas marcar, porque onde você olhar vai ter cara. Não tá sendo isso. Exato, e teve momentos nesse jogo contra os Bengals que você via a linha ofensiva conseguia segurar bem a pressão, o Brady olhava para um lado, olhava para o outro, olhava para o meio e não tinha ninguém livre. Então, nossos wide receivers precisam fazer um trabalho melhor de separação da secundária, porque até quando o Brady teve tempo, ele teve dificuldade para encontrar a galera livre. Bom, aí como eu falei, Sidney, veio o terceiro e o quarto e as coisas mudaram completamente. Aí acho que agora a gente pode falar dos números e falar dos jogadores depois, porque a gente consegue mostrar. Foram basicamente 2 jogos dentro de um, né? O terceiro quarto foi vencido pelos Patriots também, 15-7. Na soma foi 25-14. Teve primeiro um TD do Bengals, do LaFell para 5 jardas, que eu já falo que eu quase puxei os cabelos do LaFell, eu xinguei tanto o LaFell, e ele volta lá para fazer touchdown em nós. Puta que pariu. Aí, Sidney, veio o sack do Hightower, seguido pelo safety do Hightower, que mudou o jogo completamente. Eu vou terminar aqui pra gente já falar disso. Aí tem touchdown dos Patriots com o Gronk em 4 jardas, touchdown do White com 4 jardas e o erro do Gostkowski no extra point. Vamos falar disso, Sidney. O Hightower conseguiu mudar esse jogo, né? Parecia que faltava uma fagulha ali pra acender esse time, né? Realmente, cara, o Hightower ligou esse time na tomada, não só o time como o estádio também, né, foi nítida a diferença de comportamento dos jogadores e da torcida depois desse sack. Foi num momento importantíssimo, porque a gente tinha acabado de ir pro punt novamente, e os Bengals tinham condição de, nessa campanha, aumentar a vantagem, né, estavam ganhando por 14-10 nesse momento do sack, então ficou 14-12, a gente recebeu a bola de volta, então mudou completamente o panorama do jogo. Logo depois teve o touchdown do Gronkowski, que foi um passe incrível, né? Muito baixo na entrada da endzone, e ele, mesmo daquele tamanho, ele conseguiu pegar. Então, assim, o Hightower, para mim, foi o grande responsável por essa vitória, tanto pelo conjunto do que ele fez na partida inteira, nas estatísticas dele, como por esse momento específico em que ele trouxe o time de volta para o jogo. Pois é, o Hightower teve 3 hurries, ou seja, ele fez o quarterback se movimentar ali, pelo menos no pocket, 3 vezes no jogo. Um sec e meio na partida, o outro meio dele aí foi com o Sheard. E eu fiz um post esses dias sobre como que tá sendo a pressão, quem tava pressionando mais na defesa e tal. Eu tenho uma informação do Hightower animal aqui desse jogo, que ele foi enviado para tentar pressionar o quarterback 10 vezes nesse jogo, e 5 vezes ele conseguiu pressionar de uma forma importante ali. Então 50%. Para quem viu o post, eu até vou pôr aqui no link, 50% é um número muito alto para qualquer um. É absurdo. Então o que ele fez, cara, de 2 vezes que você mandava o Hightower, uma vez pelo menos ele ia atrapalhar a jogada. Sem contar na marcação e tudo mais, né?
E no total, somando os tackles dele individuais e assistidos, foram 13 tackles do Hightower. Então, assim, cara, ele teve por todo o campo na defesa. E também a gente tem que levar em consideração que o Jamie Collins não estava. Então, assim, provavelmente a linha ofensiva do Cincinnati sabia que se viesse alguns linebackers pro blitz, seria o Hightower. Quando você tem Hightower e Collins, eles não sabem quem vai, porque o Collins também vai muito bem. Nesse caso, não. Então, assim, a probabilidade de ser o Hightower era maior e mesmo assim ele conseguiu causar problemas lá. Bom, o Hightower foi o principal jogador, pelo menos o principal linebacker dos Patriots. Ele participou de 66 dos 68 snaps. Isso mostra que o problema dele lá da lesão que ele estava sofrendo, pelo menos mostra pra mim que não tem mais, porque foram 2 snaps só que ele não participou. E o safety dele, Sidney, foi a primeira vez na história dos Patriots que alguém conseguiu 2 safeties seguidos em 2 jogos consecutivos, porque lembrando ele fez isso também contra os Browns. Pra continuar nesse terceiro quarto, Sidney, o Sr. Gostkowski que foi lá e errou o extra point. E o que eu vou falar do Gostkowski? Cara, pra mim, sinceramente, tem que trazer alguém. Pra mim, eu tava naquela, não sei e tal, pra mim agora é certeza, precisa pressionar ele, porque, lembra, eu tinha até falado aqui, que meu medo era de ser psicológico, eu ainda acho que o problema dele é psicológico, mas meu medo era de trazer alguém e mudar o psicológico dele, tinha que trabalhar um pouquinho mais na amizade, só que já faz umas 2 semanas aí e não tá melhorando, e a NFL tá rolando, a gente acabou de falar aqui, o campeonato é curto, né, cara? Quem diria, né, que a gente faria 3 podcasts seguidos falando do Gostkowski, falando de uma forma negativa, né? Isso nunca esperei que fôssemos chegar nesse nível. Eu não sei o que está acontecendo com ele. Eu acho que o Bill Belichick, a comissão técnica, eles estão lá no dia a dia, eles sabem como é que o Gostkowski reage, se ele reage na pressão, se ele reage na conversa. Eu sei que alguma coisa precisa ser feita, porque, como eu falei, eu acredito que semana passada, por enquanto não está fazendo falta. Os erros dele não estão fazendo falta, porque a gente está ganhando com uma margem confortável. Mas vai chegar momentos na temporada, daqui a uma semana tem os Steelers fora, depois tem o Bills em Buffalo, que estão jogando muito bem, então 3 pontos podem ser decisivos para essas partidas, e um field goal errado, um extra point errado, podem pôr tudo a perder. Então, precisa fazer alguma coisa. Se ele for um cara que reage na base da pressão, trazer alguém para fazer um tryout, um kicker, então para ele ficar ligado, ou conversar, não sei, mas algo precisa ser feito, porque por enquanto a gente não está sentindo falta, mas pode ser que venha a sentir. E eu diria que já tá sendo feito, né? Porque aquela coisa, se a gente percebeu, porque imagina os caras. Então, eu diria até que a sua frase não é nem precisa ser feita alguma coisa. Precisa ser feita alguma coisa diferente, porque o que eles estão fazendo até agora não tá adiantando. Porque com certeza já estão fazendo alguma coisa. Aí veio o último quarto, a gente venceu também 10-3, que na soma fez o resultado final de 35-17. Foi um field goal do Bengals, de 25 jardas, um field goal dos Patriots com o Gostkowski, de 31 jardas, e o TD no finalzinho lá do Blount de 1 jarda na quarta tentativa. Ô Sidney, eu queria puxar uma coisa que também que eu achei interessante sobre a OL. Muita gente terminou o jogo falando que a OL foi horrível, que a OL não presta. Eu acho engraçado, cara, porque tem muito torcedor, tem torcedor que é o mesmo cara, porque a gente sabe pelo Twitter, que quando joga bem tudo ele acha incrível tudo, e quando joga mal ele acha horrível tudo. Eu não vou ficar falando nomes aqui, mas tem muita gente, não é um só não, tem muita gente que faz isso, e é muito engraçado. Eu queria falar disso porque muita gente falou que a OL foi horrível, que a OL jogou muito mal, principalmente no começo, que não deixou o Brady lançar. Cara, eu sou meio suspeito pra falar de OL porque vocês sabem o quanto eu adoro a OL, mas pra mim foi muito mais erro dos receivers do que da OL nessa vez, cara. Eu considero um fato que o torcedor dos Patriots aqui acho que não só aqui no Brasil, porque a gente vê a reação do pessoal de lá também, de reagir, assim, é o chamado overreaction, né? Tudo assim, eles dão uma dimensão maior, a gente, no caso, dá uma dimensão maior do que ela realmente tem. Então, se não vai perfeito, aí começa a achar que foi muito ruim. Se vai bem, acha que foi muito bem. Então, eu não acho que a OL foi horrível, eu acho que ela não fez seu melhor jogo esse ano. Exato. Ela sofreu pressão, o Brady foi sacado 3 vezes e tal, mas eu concordo com você que em alguns desses sacks, em alguns das jogadas que ele foi pressionado, ele teve 3, 4 segundos no pocket, né, para um cara que a gente sabe que a média de passe dele é abaixo de 2 segundos, então ele ser sacado com 3, 4 segundos, a culpa não é da OL, a culpa é dos recebedores que não estão se desmarcando. E a gente até falou isso no começo desse programa, então dá para dividir sim a conta com os wide receivers. Não acho que foi horrível, mas assim, acho que não foi o melhor jogo da OL dos Patriots.
Exato. Ótimo que você puxou isso pra não ficar parecendo que eu achei que a OL foi bem. Não acho que a OL foi bem, mas não foi também o principal problema, não. É isso que eu quis dizer. Então, tanto não foi bem, Sidney, que a gente tem os números aqui, ó. O Cannon, você deu um hit e 3 hurries. Ele tá melhor, né, cara? É um Cannon melhor, é uma versão. Atualizaram o Cannon e ele é uma versão melhor do que a gente conhecia do ano passado. Mas tá longe de ser o cara que a gente precisa lá, né? Mas uma coisa que eu achei que me chamou a atenção foi que o Thunney jogou mal, 3 hurries, ele cedeu. Então isso mostra como não foi o melhor jogo da OL mesmo. O Solder e o Mason cederam um sec cada. E o White, vou pôr o White aí nessa história, que ele precisou ajudar ali e cedeu um sec também. Falando em White, Sidney, eu queria puxar aqui que foi mais um jogo bom dele, né, cara? Esse primeiro tempo, onde receivers não existiam e os caras esqueceram que o tight end pode receber bola, o White foi a grande válvula de escape aí do Brady, né? Tanto que recebeu 2 touchdowns, ele foi o jogador que mais recebeu passe no jogo. Eu tô gostando, cara. Também é uma versão um pouquinho melhor do White do que a gente costumava. Eu acho que o White ele ficou um pouco marcado negativamente por aquela final de conferência do ano passado, né? Que foi um jogo que marcou muita gente negativamente, porque ele soltou um passe longo do Brady que poderia ter resultado em touchdown e fez falta no final. Então muita gente acabou botando assim, marcando demais ele com isso. Eu acho o White um jogador competente, sim. Ele é um cara ajuda muito no jogo aéreo, né? Como running back de terceiras descidas, sempre participa bem, recebendo passes e tal. E nesse jogo ele foi muito bem, né? Correndo, no entanto, foram 19 jardas apenas, mas 47 jardas recebidas e 2 touchdowns. E nas vezes que o Brady conseguiu isolar ele com o linebacker, ele foi feliz. E se você olhar os 2 touchdowns do White, são praticamente a mesma jogada. Eu acho até que são a mesma jogada. É a mesma rota que ele correu, da mesma forma, o passe igual. Então, os Bengals não aprenderam com o erro, digamos assim, e realmente ele fez uma boa partida. Que é muito também o que a gente viu contra o Browns, né? Puta, vou ter que falar 2 vezes isso no mesmo podcast. Eu quase vou fazer um combo aqui. Que é o tal do cobertor curto. Tipo, tá sobrando running back. A gente viu isso contra os Browns também. Eu preciso achar uma outra analogia pra não repetir. Vamos pensar. Alguém me ajuda aí. Se alguém tiver uma ideia, me ajuda aí. Uma outra analogia. Meia furada, olha só, veio na minha cabeça. Meia furada é uma boa. Que você cobre a perna, mas daí o dedão fica de fora. Vou começar a usar meia furada. Bom, o Blount, 50 jardas em 13 corridas, 3.8 de média. Não é a melhor média dele, mas é bem melhor do que aquelas 2 que a gente conheceu também do ano passado. Então, como eu falei, o jogo corrido não foi incrível, até porque o Cid também comentou, essa defesa do Bengals é muito forte, sim, o front seven deles é muito forte, então naturalmente vai ficar mais difícil de correr. Uma coisa aqui, Cid, vamos puxar dos receivers, a gente já falou bastante deles, mas eu quero dar alguns números aqui. Edelman, longe de fazer o seu melhor jogo, 4 recepções para 30 jardas, 58 snaps de 64 participados, então ele participou basicamente o jogo inteiro. O Hogan, 1 recepção para 39 jardas, em 56 snaps de 64. E o Amendola, que é até um cara que a gente fez texto essa semana, né, Sidney, que muita gente está perguntando o que está acontecendo com o Amendola. Ele teve 2 recepções para as mesmas 30 jardas, ou seja, ele e Edelman tiveram o mesmo número de jardas e o Amendola precisou de 2 recepções a menos. E ele jogou um pouquinho mais dessa vez, 26 snaps, mas ele tá sendo pouco usado, né, Sidney? E uma coisa que eu li, eu achei interessante, ele falou que ele tá se sentindo bem, que ele tá pronto para jogar. A entrevista dele foi bem para deixar claro assim, o problema não é físico, é eles que não estão me deixando jogar. E ele é um dos que melhor está convertendo aí. Toda vez que vai passe nele, a conversão dele de recepção e principalmente converter o first down tá sendo muito boa, né, cara? É realmente bem estranho do que tá acontecendo, por que não estão querendo usar ele, né? Cara, eu acho que eu tenho uma teoria sobre isso aí. Vai lá. Se vocês forem lembrar, o Brandon LaFell, né, fez uma ótima temporada conosco em 2014, foi campeão. Em 2015 ele perdeu toda a pré-temporada contundido, voltou apenas na semana 7 da temporada e não conseguiu se encontrar. E o Bill Belichick falou que o tempo que você perde no training camp é um tempo irrecuperável, você não consegue recuperar isso em termos de treino e de produção na temporada. O Amendola perdeu toda a pré-temporada desse ano com lesão. Ele não participou do training camp, ele não treinava. A gente até começou a especular aqui se ele ia conseguir chegar no roster final, porque ele não treina, simplesmente ele não participou de nenhum treino praticamente. Então, assim,
o Amendola certamente sofreu com isso, perdeu repetições nos treinos, perdeu entrosamento ali, por mais que ele seja um cara que já está há algum tempo no roster, todo jogador sente a falta do training camp, né? O Brady sempre fala isso também, que cada repetição ali no treino ela é essencial para o que você vai fazer na temporada. Então eu acho assim, isso tem um pouco a ver com o fato dele ter perdido a pré-temporada praticamente toda. Onde eu assino? Cara, eu não tinha pensado nisso. E eu acho que você matou aí, velho. É verdade. Ele não treinou, a gente esqueceu disso, né? É que na hora que acaba o training camp e volta os jogos, a gente faz uma parede no passado e só quer saber do que tá rolando, né? Mas totalmente, tem razão mesmo. Pra fechar essa questão aí de como os receivers não apareceram, 20 dos 29 passes que o Brady fez foi pro Wright, pro Gronk e pro Bennett. Ou seja, nos números também mostram que não tivemos receiver nesse jogo. Para fechar o ataque, Sidney, 2 jogadores conseguiram aí bater alguns recordes. O Gronk teve o seu melhor jogo na carreira, com 162 jardas. Ele tem agora 22 jogos com pelo menos 100 jardas e está empatado na 3ª posição na história entre tight ends da liga. E o Brady também alcançou a terceira maior marca de quantidade de jardas passadas em 2 jogos seguidos. Só perde para ele mesmo em 2011 e para o Cassell em 2008. Isso, óbvio, recorde dentro dos peitos. E também chegou a 5.000 passes completados na carreira. Pouquíssima gente tem isso, não dá nem para imaginar 5.000 passes completados na carreira. Ele sofreu um pouco no começo, mas ele jogou bem, né, cara? É incrível como o Brady não tem tempo ruim para ele, né? E se você considerar esse começo ruim que ele sofreu e foi pressionado, mesmo assim ele completou 82,8% dos passes dele para 10,7 jardas por tentativa de passe e um rating de 140. Então assim, cara, o quarterback sofrer no início e colocar números dessa grandeza aí, mostram que o que ele fez a partir de segundo, terceiro e quarto foi uma coisa absurda, assim, ele não errou. E isso porque, repito, os wide receivers tinham dificuldade de se desmarcar. Então, assim, o Gronk ajudou demais nisso aí, né? O Gronk também bateu o recorde individual dele de jardas em uma partida. Mas, assim, o nível que o Brady voltou aos 39 anos é uma coisa impressionante. Como eu falei, ele fez tudo isso nesse jogo sem ter receiver, porque 20 dos 29 passes deles foi tight ends e running backs. Também quero falar um pouquinho da defesa, Sidney. A gente falou um pouquinho já do Hightower, mas tem alguns outros jogadores aqui que eu quero lembrar. Principalmente a nossa pressão, que também é um problema. Se a gente falou que a OL sofreu por falta de qualidade entre os receivers, de aparecerem para receber a bola, eu vejo um pouquinho também, tenho certeza que você concorda comigo, a defesa também está sofrendo com isso em questão secundária e front seven, né? A secundária tá sofrendo bastante, tá todo mundo jogando, metendo o pau nos caras que tá tomando um monte de bola, eu sou um deles, mas agora que a gente vai ver os números também, o front seven não tá conseguindo pressionar, os Patriots estão longe de entregar o que a gente imaginava, né? Exatamente, né? A gente só tem 11 sacks na temporada até agora. Para vocês terem uma ideia, times como Denver e Buffalo estão com 21, 20 sacks na temporada. Então, assim, muito baixa a produção. Eu acho que, assim, levando em consideração o nível do nosso pass rush que ele está jogando, a secundária tá bem. Porque é difícil você marcar recebedores de qualidade por tanto tempo, né? Você vê qualquer quarterback que enfrenta nosso time, ele tem muito tempo no pocket. Então, é difícil você segurar, sustentar lá atrás tanto tempo colado no recebedor. Então, assim, eu acho que isso precisa melhorar. O Sheard está muito inconstante, fez uma partida boa, mas as outras mais ou menos. O Chris Long começou voando a temporada, de repente baixou o nível. O Trey Flowers, completamente desaparecido. Ele é um cara que brilhou de novo na pré-temporada. A gente esperava que ele fosse repetir isso em campo, ele não consegue. E o Ninkovic está voltando agora, né, de lesão. Então, assim, a unidade simplesmente não está conseguindo produzir. A gente não tem mais aqueles rushers de interior de linha, né? Para quem lembra, na última off-season a gente falou que a mentalidade agora era de colocar caras, os defensive tackles mais maiores, mais pesados para parar a corrida, e não aqueles caras mais de penetração, como era o Dominic Easley, que saiu dos Patriots. Então a gente tá sentindo falta disso também. Teve até um jogo que o Malcolm Brown conseguiu 2 sacks, mas fora isso, o interior da linha não tá pressionando. Então, assim, precisa melhorar isso aí, porque, como a gente sempre fala, virão quarterbacks mais de qualidade aí pela frente e sem pressionar é difícil ter sucesso. A linha, principalmente a DL ali, ela tá
funcionando, ela tá aparecendo bem em corridas, essa DL mais pesada, o Brent tá aparecendo muito bem, o Malcolm Brown também, como você disse, tem jogos que ele tá aparecendo bem, só que no pass rush tá mais complicado mesmo. Tanto que de informação mesmo que a gente tem, foi o Hightower que eu falei na pressão, e o Sheard que conseguiu meio sec. Você falou dos números, pra você ter uma noção, o Sheard é o jogador que mais tem sec nos Patriots, com 3,5 na temporada, e você vai pegar o melhor da liga, o Alexander de Buffalo, que tem 8 sozinho. Quase que ele tem quase que o número que o Patriots inteiro tem. Então essa pressão tá bem complicada. E só um detalhe, a gente não consegue pressionar sem blitz. Observe, quando vão só 4 pro rush, a gente não chega no quarterback esse ano. Uma coisa também que eu quero puxar aqui, você falou, o Ninkovich tá voltando agora, segundo jogo dele. Esse jogo ele foi usado basicamente como um linebacker, então não dá tem que pôr um asterisco aí nessa informação, mas até agora ele tem só, daquele aproveitamento que eu falei, ele só tem 4% de aproveitamento nas vezes que ele foi pra cima do quarterback. Então, senhor Ninkovich, por mais que o senhor esteja voltando de lesão, o senhor está em campo e funcione, por favor, porque a gente precisa de você. Uma coisa que, se tem um lado aí, ou pelo menos nesse front seven, uma coisa que tá parecendo ser muito bom, Sidney, é o Elandon Roberts, segundo jogo seguido, jogou bem, tava de novo, como você disse semana passada, ele tava em tudo quanto é lugar, e eu achei interessante que deixaram ele jogar 50 de 68 snaps. Realmente confiam no menino, né? Ele é o substituto imediato do Collins ou do Hightower, né? E um dos dois não podendo jogar, e acontece muito isso, né? Tava até brincando que acho que os dois são a mesma pessoa, o Hightower e o Collins, porque quando um tá em campo, o outro não tá. Mas assim, é bom saber que a gente tem um cara agora capaz de, se não substituir do mesmo nível, mas pelo menos manter um bom nível ali e conseguir jogar bem, né? Aí, já puxando então para proteção do passe, Sidney, vamos passar uns números primeiro aqui, aí a gente conversa. O Eric Rowe finalmente estreou, jogou bem, não foi um jogo perfeito dele, mas foi um jogo bom. Foi 3 passes em direção dele, ele deixou 2 para 10 jardas só, mas teve aquele desvio importantíssimo no AJ Green. O Logan Ryan, que é o cara que todo mundo escolheram o Logan Ryan esse ano como âncora aí, para falar que ele que é o problema dessa defesa. Tomou 2 de 4 passes que vieram na direção dele para 52 jardas. Pelo menos dessas 52 jardas, 30 jardas foi no passe pro Tyler Boyd. E que eu tenho que falar aqui, cara, eu achei que ele tava muito justo. Muito bem. O Ryan que tá acontecendo é que ele tá pegando o principal receiver, né, cara? Então é difícil também você querer que o cara jogue 100% das vezes bem. Eu tenho minhas dúvidas ainda se eu gosto de como o Ryan tá jogando ou não. Eu queria realmente, o que a gente acabou de falar, eu queria ver o front seven jogar melhor pra saber como que o Ryan se portar. Se o front seven jogar bem e o Ryan ceder jardas como ele tá cedendo, que inclusive ele é o jogador que mais cedeu jardas até agora nos Patriots, se o front seven jogar bem e ele continuar fazendo isso, beleza, eu consigo colocar ele ali como um jogador que tá indo mal. Mas se não, é muito complicado, né, cara? Ele tá marcando os principais receivers e tá tendo que marcar os caras por muito tempo, né, cara, na jogada. É complicado. Cara, assim, eu tô remando contra a maré nessa história aí, eu não tô preocupado com o Logan Ryan, não. Você citou, por exemplo, essa recepção do Tyler Boyd. É impossível marcar melhor do que ele marcou ali sem cometer falta. Porque ele só não estava abraçado com o Tyler Boyd, mas ele estava colado e ainda colocou a mão entre as mãos do Boyd lá e não conseguiu marcar. Se você lembrar, teve algumas 2 recepções do DeAndre Hopkins no jogo contra os Texans nossos, que o Logan Ryan cedeu, mas que foram passes assim impossíveis de defender, Sim. Passes perfeitos. Então, assim, algumas recepções que ele cedeu foram passes muito bem colocados e ele estava bem na marcação. E ele tem cedido recepções também, e aí vai a minha crítica, menos ao Logan Ryan, sim, mais ao Matt Patricia, em jogadas que a gente está marcando por zona. A gente está marcando muito mais por zona do que ano passado. A gente, quem lembra daquelas defesas nossas de 2010 e 2011, a gente não tinha cornerbacks de qualidade, então tinha que ser zona mesmo. Depois do ano passado a gente marcou muito bem homem com Butler e Ryan, porque esse ano a gente tá voltando a marcar em zona. Eu não entendo. Então várias recepções que ele cedeu foram em marcações por zona. Você pode até argumentar que o Logan Ryan não é tão bom em zona, vai lá, isso eu aceito. Mas assim, não entendo porque a defesa tá insistindo tanto nisso. E assim, cara, wide receivers do nível de AJ Green, é difícil você deixar o cara zerado.
Para vocês terem uma ideia, essa semana teve o jogo entre Atlanta Falcons e Seattle Seahawks, lá em Seattle. O Julio Jones do Atlanta Falcons teve 139 jardas contra a defesa do Seattle, quase todas em cima do Richard Sherman. Então a gente vai dizer que o Sherman não é bom? Então assim, os wide receivers de elite são de elite, como o nome diz. Então é difícil você limitar esses caras. Eu tenho números aqui para ilustrar o que você disse. Tanto que na semana passada, antes do jogo, eu mesmo soltei um post falando de qual que eram os principais pontos fortes do Bengals. E eu deixei bem claro ali que o AJ Green era o grande problema. Tinha que parar o AJ Green, porque quando o Green joga bem, eles ganham. Quando o Green joga mal, eles não ganham. Tá basicamente isso que tá sendo o Bengals. Então, números só do AJ Green no jogo. Contra o Logan Ryan, foram 2 bolas para ele. E uma bola ele recebeu para 22 jardas. A outra o Ryan desviou. Contra o Butler foi uma jogada só, um passe só na verdade, e o Butler desviou, então ele não teve recepção. Contra o Rowe foi 2 bolas em direção dele e ele teve uma recepção para 9 jardas, a outra o Rowe desviou. Contra a zona, Sidney, para ilustrar o que você disse, foram 5 bolas para ele quando a gente estava jogando em zona, 4 passes recebidos para 55 jardas. Então não tem nem o que falar. Os peitos em zona não sabem jogar, e eu tô falando isso fazem 4 anos da minha vida. E ninguém me escuta. Ô, Matt Patrícia, escuta o podcast aí. Caramba, todo mundo escuta, só você que não. Você até tem que juntar, assim, misturar as zonas com marcações homem a homem, deixar o quarterback sempre pensando. Mas a gente tá usando muito disso e quando usa a zona tá cedendo recepção. Então tem que ver isso aí, alguma coisa tá errada. Pô, os caras têm estatística na hora. Tudo bem que o Belichick reclamou aí que os tablets não funcionam. Pô, não custa nada você entrar no intervalo do jogo, você puxar ali e falar, peraí, 70% dos passos foram em zona, vamos parar de jogar de zona. Pô, tem coisa que é tão primitiva que não dá pra entender porque que os caras não fazem. Antes de terminar esse programa, Sidney, eu queria lembrar que teve a história da briga lá no final, que na verdade não foi nem no final, eu tava lendo e o negócio começou estranho com o Gronk e o Burfict já no primeiro quarto. Eu vi que eles já estavam se estranhando. Aí foi indo e depois ali no terceiro quarto, depois do sec que o time acordou, eu vi o Gronk, pelo menos eu entendi dessa forma. Ele meio que acordou também, se ligou que o jogo tava rolando, eles precisavam esquentar o negócio. E aí, pelo jeitão dele, ele quis dar uma esquentada em todo mundo, cutucando o Burfict, que é um cara que todo mundo sabe que tem temperamento curto, que vive tendo problema. Então, de um lado, foi inteligente do Gronkowski, eu achei. Você atiça um cara que de repente pode fazer alguma besteira e perder jardas, algumas coisas, é interessante. O que eu achei besteira muito dele, infantil até, que ele não soube se controlar, né? Ele fez uma vez, fez 2 e ele quis ficar fazendo. Aí ele foi e ele tomou a falta 15 jardas. Aí não dá, principalmente porque o cara é o capitão, né? Cara, assim, eu até achei que essa confusão não começou com o Burfict. Eu vi primeiro o Gronk batendo boca com um cara da secundária do Bengals, que eu não lembro agora, e nas 2 vezes o Burfict veio tomar as dores desse cara e veio pra cima do Gronk. Então eu não vi o início dessa confusão com o Gronk, ou com o Burfict, né? Eu vi ele discutindo com o cara da secundária e o Burfict tomando as dores. Depois, tem aquela história do lance do Martellus Bennett. Pra quem não viu, tem um lance que, sem bola, o Burfict se joga nos joelhos do Bennett por trás. Então, assim, conhecendo o Burfict, eu acredito que foi com a intenção de machucar o Bennett. E o Bennett falou depois do jogo que o Gronk disse pra ele que relaxa que eu te protejo, né? I got your back. Então, eu acho que tem um pouco disso também, dele tentar defender o companheiro, né, de um ato desleal do Burfict. E o Burfict, cara, além de tudo, ele pisou na perna do Blount quando o Blount estava no chão, né? Então, assim, isso mostra que ele é um cara extremamente nocivo, digamos assim, para a NFL. A gente viu que ele fez ano passado, custou a eliminação dos Bengals nos playoffs com essa cabeça dele. Mas eu concordo com você. Uma coisa é você ir lá e fazer uma vez, outra coisa é você insistir nisso ao ponto de prejudicar o seu time, né? Aí deixa de ser inteligente e passa a ser burro. Então, tem tudo isso aí também. Eu ia entrar nessa história da pisada. Começou eu realmente li que falaram que os dois estavam se estranhando desde o primeiro quarto mesmo. Aí teve essa jogada do Bennett, que assim, se fosse só ela, eu acho difícil que a NFL ia dar alguma coisa, porque foi um pump fake na jogada. O Brady fingiu que ia jogar pro Bennett e aí foi lançar pra outro. Então dá muito pra você entrar naquela questão de, o cara caiu no pump fake e... Por mais que seja perfect, mas vamos dizer, dá pra se defender falando que foi isso.
Só que o grande problema é esse final, eu vou pôr aí no post também pra quem quiser, aqui no site, tá no nosso Twitter também, é que pegaram uma imagem de cima ali da arquibancada, que na hora que o Blount faz o touchdown, o Burfict vem por trás e tenta pisar nele enquanto ele tá tentando se levantar. Aí ferrou tudo. E por que eu tô puxando tudo isso? Muita gente deve estar pensando, pô, o Felipe é o cara que mais enche saco de não falar de brigas quando as coisas acontecem. Sim, eu odeio falar disso. Só que o que eu quero puxar aqui, Sidney, é que o Burfict não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta vez que ele faz merda, igual você tá falando. E eu quero ver se a NFL funciona, porque quando é com a gente tem 1 milhão de problemas e o cara faz um negócio desse e não tem. Vai ter multa. É só isso. Mas multa! O cara ganha 50 milhões! Cara, é NFL, pô. Vamos multá-lo, você vai ver. Vai ser uma multa lá, alguns $1.000, e vai ficar por isso mesmo, cara. Ano passado ele quase decapitou o Antonio Brown sem bola, pô, no jogo dos playoffs lá, e foi suspenso. Um cara desse não pode jogar, cara, porque ele não tem noção de esporte. E um negócio que eu fiquei com medo também era, a partir do momento que essa coisa tomou uma proporção maior, o jogo estava decidido, era já o final do jogo ali, tira o Gronk de campo, porque eu tenho certeza que os caras dos Bengals iam no joelho dele, iam tentar quebrar, entendeu? Ou tira ele ou não bota ele para receber passe, o jogo estava decidido já, então... Mas ele sempre fala, o Gronk falou também depois do jogo que todo jogo contra os Bengals é assim, que os caras desde o começo do jogo começam com conversa, provocação e tal. E a gente, os Steelers, que diriam de Steelers, é que toda vez tem problema com eles. Então, de novo, eu quis puxar aqui porque eu sou o primeiro, sempre sou aqui o primeiro a não ficar falando de briga, essas coisas. Mas dessa vez eu realmente tô esperando pra ver o que eles vão fazer, porque o Burfict não merece ser jogador, ele não merece ganhar R$1 pra fazer isso que ele faz, cara. Pra fechar esse programa, Sidney, temos Steelers na semana 7. Era pra ser o jogo mais esperado aí, o jogo mais complicado, pelo menos até aqui na nossa tabela. E o Big Ben foi lá, se machucou, não joga. E pode ser que o jogo mude aí e nossas chances já são bem melhores, né? Exato, né? Seria o primeiro, assim, o principal teste que eu achava, né, que seria o principal teste para testar nossa secundária. Infelizmente, para isso, né? Mas felizmente para as pretensões nossas, o Big Ben tá fora, sofreu uma lesão no joelho, foi operado hoje, salvo engano, então vai ficar pelo menos 1 ou 2 semanas fora aí, talvez mais. Então, contra a gente, é certeza que ele não joga. Os Steelers também estão desfalcados na defesa, provavelmente eles vão jogar sem o Ryan Shazier, linebacker, e sem o Cameron Hayward, que é talvez o melhor pass rusher deles. Então assim, a defesa vem sofrendo, e é um confronto que, apesar de ser um time sensacional e um time gigante, histórico e tudo, os Patriots têm levado vantagem contra ele, né? O Tom Brady tá com 7 vitórias e 2 derrotas na carreira dele contra os Steelers, e ele sempre coloca números assim absurdos, mesmo quando os Steelers tinham aquelas defesas lá de 2007 e por ali 2010, o Brady sempre jogava muito bem contra eles. Então assim, com o Big Ben seria outro jogo. Sem o Big Ben eu acho que nossas chances de vitória aumentam bastante. E eu digo que sem o Big Ben já é obrigação ganhar. Antes não era, mas sem o Big Ben tem que ir lá e tem que vencer, não tem como. Não é mais um jogo aberto pra mim, é um jogo que os Patriots são superiores, tem que ir lá e vencer o jogo. Então bora nessa, Sidney, vamos para mais uma semana, como a gente falou, Steelers agora, o jogo vai estar na ESPN de novo, lembrando que o jogo é 7h30 da noite, por causa de fuso horário e também porque é o jogo do segundo horário, e a gente vai estar no Twitter, vai estar no ao vivo antes, fazendo como tudo como vocês já estão acostumados. Sidney, obrigado e até semana que vem pra gente falar como foi com esses Steelers. Valeu, Felipe, valeu galera, até a próxima. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache,
and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in Old Clutch Vinatieri. We love our New England Patriots and the way that they play as a team, and we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. I can't say enough about the wonderful